Eu resido atualmente, eu já desde 1998 que fui para Portugal para pastorear, mas nós temos a visão de plantação de igrejas e a visão missionária e dentro da realidade portuguesa existem 10 milhões de portugueses morando em Portugal e 5 milhões, pelo menos, 5 milhões de portugueses fora. E geralmente nesses lugares não existe um testemunho evangélico. E Deus nos deu essa visão de plantarmos igrejas. Então a gente começamos com células, né, nesses lugares e atualmente eu estou na ilha de Jersey, que fica no Canal da Mancha, entre a França e a Inglaterra, e estamos plantando uma igreja entre os portugueses na ilha de Jersey. E como que você observa? É acessível? As pessoas são acessíveis ao Evangelho? Quais as maiores dificuldades? Pelo menos neste local, depois nós vamos falar da África. Certo, ok. O secularismo é muito forte. O secularismo realmente é algo que é muito forte. O humanismo tem sido também algo que tem sido uma influência que tem dificultado, mas, no entanto, no local onde nós estamos, é um local que, graças a Deus, o Evangelho ainda tem raízes assim fortes e que a gente pelo menos fica à vontade. Inclusive o ministro-chefe em Jersey atualmente é evangélico. Que bênção. Então isso é evidente que ele possibilita para nós também. Temos mais membros do governo que são evangélicos. Amém. E isso faz toda a diferença para que a gente até possa... espiritualmente falando. Com certeza. Né? O ministro-chefe, por exemplo, ele iniciou o governo e estava tendo uma dificuldade de água, estava assim, quase já terminando os recursos de água potável lá. E a primeira coisa que ele fez foi pedir a um grupo de oração que existe lá, que orassem por isso. E foi impressionante que uma semana depois começou a chover. Oh, gente, oração faz coisa. Eu falo assim, cuidado com o que você ora, porque acontece. Amém. Com certeza. E conta pra gente, como que surgiu essa missão estendida, esse projeto lindo ali na África? Foi em uma altura da nossa igreja, uma altura assim, que estávamos num projeto da nossa igreja sede. Eu era pastor em Faro, Portugal, e temos a nossa igreja sede em Almada. Estávamos para comprar um prédio em Lisboa. Sim. E uma época assim bem de desafios para dentro, pensando na nossa realidade da igreja, a igreja presbiteriana renovada lá em Portugal. E o presidente, que atualmente já partiu para o Senhor, não está mais conosco, né? Mas o pastor Leopoldo, ele recebeu um desafio de começar a ajudar a África. E nesse desafio, o que ele fez? Ele foi buscar a direção do Senhor. E Deus deu uma palavra clara para ele. E a palavra foi: dai-lhes vós mesmos de comer. Então nessa fase, eu lembro muito bem, porque eu já estava lá, o pastor Leopoldo reuniu a igreja e conversou conosco, né, falou do desafio que tínhamos de iniciarmos o projeto do nosso templo sede lá em Lisboa. No entanto, ele falou: olha, eu recebi essa palavra do Senhor, então eu acredito que nós temos que ir. E a realidade é que havia poucos recursos, mas com a palavra do Senhor a gente tem que ir em frente. Então iniciamos assim, com algo assim, só apenas em Moçambique na altura. Algumas imagens ali também. Isso. Pode ir falando. Então iniciamos assim em Moçambique e depois, com o passar do tempo, fomos estendendo. Ali é o que, pastor? Me conta. Aquilo ali são Bíblias, né? Que a cada seminário, um dos fatores, hoje a missão, só para entender melhor, aquilo ali é uma igreja que nós construímos para fazermos os seminários de capacitação aos pastores, porque o nosso foco lá são os pastores nativos e nas regiões mais pobres. Moçambique já Entendi. Você trabalha o pastor e ele vai lá e trabalha com as ovelhas. Exatamente. É mais fácil ele ser inserido no próprio meio dele. Isso. E também, a realidade de Moçambique, por exemplo, isso aqui já é no Malawi, é um dos outros países. Isso aqui, olha, as bicicletas. As bicicletas, para você ver, a maioria dos pastores não tem um carro. Aliás, a maioria não. Nós temos um pastor só que tem um carro.
Então, mas muitos dos pastores nem bicicleta tinham, então nós damos bicicletas para eles. Entendi. Então é um meio de transporte. Isso aqui foi um tempo que construímos lá na Beira, em Moçambique, para nós fazermos os seminários de capacitação aos pastores. Então, de 6 meses eu faço um seminário em Moçambique para os pastores de Moçambique e do Zimbábue, e também de 6 meses faço um em Malawi, que atinge os pastores do Malawi e da Zâmbia. São pastores de uma realidade bem diferente da nossa, pastores nativos Certo. que moram, a casa deles é casa de palha. Certo. A igreja deles é igreja de palha. Isso aqui é uma igreja que nós construímos. Mas a maioria das nossas igrejas são literalmente de palha. Olha. Eles não têm um salário. Aonde eles estão, inclusive em alguns lugares ainda quase que funcionam tipo no sistema de escambo ainda, de troca. Porque cada um oferece alguma coisa e vão trocando. Isso, é interessante que tudo pela subsistência mesmo. Exato, até a oferta nessas igrejas, às vezes eles levam lá, na hora da oferta, eles levam milho, eles levam arroz, coisas que eles plantam o dinheiro e colhem. deles, né? O valor deles. E os próprios pastores, eles não têm um salário, porque não tem renda, né? Nessas igrejas, acaba não tendo assim. E quando tem, nas cidades aí então, que já tem uma melhor condição, embora a gente está mesmo voltado mais para as zonas rurais. Nós estamos mais voltados para o campo, onde estão os pobres, e então é um grande desafio. Então a maioria desses pastores não tem um salário mínimo. Então um dos nossos focos, por exemplo, é ajudar com um salário mínimo nacional, lá que atualmente está variando aí entre 70 e 100 dólares. Uau, a gente tem até mais fotos. Conta pra gente também. Eu tô olhando assim, meu coração tá ardendo, porque daqui a 2 semanas... Dia 4, eu estou indo para a África do Sul. Estou indo para Durban e vou estar ministrando em 2 conferências de mulher lá, com Adam Smith, Patricia Smith, que são evangelistas muito naquela região, mas eu vou estar indo em locais de crianças. Certo. Nós vamos estar ministrando para jovens muçulmanos. Então, para esse perfil. Então, eu estou vendo essas fotos. Conta um pouquinho para a gente, pastor. Um outro desafio nosso, além dos pastores nativos, são as crianças. Mas que organização, né? Coisa linda. Isso daí já foi um centro infantil que nós ajudamos a construir. Nós iríamos construir algo nosso, e então nós descobrimos um missionário da APEC que já tinha o terreno e tinha construído algumas paredes e não conseguia ir avante. Então nós falamos, nossa visão é reino de Deus. Então em vez de nós estarmos construindo algo nosso, nós vamos investir aqui. Então nós começamos a captar recursos para construir o Centro Infantil Ebenezer, na Beira, em Moçambique. Hoje o centro já está pronto e estamos já com 150 crianças. Que bênção! De que idade a qual idade, pastor? Na realidade já não é mais só o Centro Infantil, porque começamos em 2011 e agora já temos adolescentes. Eita! Então é de 5 anos para frente, não dá para a gente chegar depois e falar, vocês precisam ir, Entendi, né? Não tem como. É igual o filho, né? Pegou, vai para a vida Exato. Toda. Então, atualmente, a gente chama ainda de centro infantil, mas inclusive até por governo nós já tivemos essa questão, os missionários que são os coordenadores, o Mozinho e a Lene, são missionários da PEC e que são os fundadores e coordenadores do Centro Infantil Ebenezer. Eles tiveram até um problema o governo já não deixou que legalmente chamasse Centro Infantil, né? Então agora é só Centro Ebenezer do Macurungo, que é o bairro onde está, porque já temos adolescentes. E isso é uma bênção de ver esses adolescentes que já foram ali, receberam tanto a palavra, receberam esperança e receberam também assim, coisas que hoje estão ajudando eles até se socializar e ter uma profissão que também é complicado. O emprego lá é algo muito, muito difícil, não é a nossa realidade. Nós temos lá uma realidade de 84% das pessoas não terem um emprego formal. Então eles, é evidente, trabalham no campo ou mesmo trabalham em pequenos trabalhinhos, mas assim de emprego formal, pensando em Moçambique, por exemplo, que é onde é o nosso foco maior, são apenas 16%.
É uma vida muito sofrida, pastor. Bastante, bastante. É evidente que temos os lugares bons, mas a grande maioria das pessoas vivem em condições de pobreza extrema. E o nosso trabalho é com essas pessoas. Nós temos mesmo Chegamos foco. a dizer que vivem em um ponto de miséria? Sim, vivem em miséria, passando fome, inclusive. A fome é uma realidade, não é uma utopia, não. É uma realidade. A fome é uma realidade. E então a gente tem o foco de poder ajudar e que eles possam de alguma forma estarem ultrapassando isso. E para comunicar com eles? A cultura é muito diferente, porque às vezes são dialetos diferentes, Sim. ou o inglês mesmo dá para atingir. Como que funciona, pastor? Moçambique, temos o português, só que muitos dialetos. Você Então, várias regiões. o senhor sabe já muitos dialetos? Eu não sei não, eu sei. Inclusive, nós trabalhamos com vários dialetos. Então é difícil, até pela realidade quando vamos fazer um seminário em um local, é um dialeto, vamos em outro dialeto. Sabe alguma palavra, tipo, para falar pro pessoal? Sim, algumas palavras a gente sabe, mas eu não tenho muita facilidade com os dialetos, não. Entendi. E no Malawi, por exemplo, nós também temos, o inglês, aí já passa para o inglês, o Malawi, a Zâmbia, o Zimbábue, é o inglês, só que também os dialetos. Só que aí, nessas regiões, é interessante que, por exemplo, em Moçambique, em uma parte de Moçambique e no Malawi, eles falam o mesmo dialeto. Certo. Então isso facilita para nós também a mesma coisa entendi. do Zimbábue. Algumas regiões de Moçambique e do Zimbábue, eles falam dialeto, porque acaba que eles nascem nas regiões rurais, eles sabem mais o dialeto. Inclusive a gente, quando vai fazer as visitas no interior, a gente comunica com pessoas que a gente fala com elas, mesmo em Moçambique, que é o português, falamos com elas em português, elas não entendem. Então precisa que os nossos pastores nativos lá que falam bem nos interpretem para o próprio povo moçambicano que entender. Mas que uma outra questão, analfabetismo é 50% mais ou menos de analfabetismo. E pensando nas zonas rurais, que é o nosso foco, onde nós trabalhamos, então é uma realidade ainda mais forte nessa questão do analfabetismo, chega muito mais do que 50% nessas regiões. E eu pergunto, pastor, como que eles são acessíveis ao Evangelho? Conta pra gente como que funciona um culto. A gente vê, assim, por exemplo, em momentos de oferta, essas coisas, eles dançam muito. Fala um pouquinho como que funciona mesmo esse momento aí de adoração com eles, que eu acho impactante. Eles são muito intensos. São muito intensos. É fantástico, é fantástico. É demais. Eles não importa se eles estão com a barriga cheia ou não. Eles dançam, eles celebram, é maravilhoso. Inclusive, um dos vídeos que eu tive o privilégio de gravar no Malawi, é um vídeo com eles, com os próprios instrumentos que eles fizeram, devido à questão deles não terem condições de comprarem instrumentos, e nem haver, inclusive. Eu mesmo estive na capital do Malawi há tempos atrás, porque alguém viu o vídeo e quis dar um violão. Eu fui comprar, não achei um violão para comprar, na capital, em Lilongwe. Então, mas é vibrante ver eles louvarem ao Senhor. Eles louvam com uma intensidade e a alegria deles. Eles são muito alegres, eles são um povo assim cheio de alegria. São soltos. Soltos. Diante de Deus, são como crianças, eu diria. Soltos. É fantástico, é maravilhoso. Estar entre eles é algo que... é algo que muda a nossa forma de ver. Eu fui para lá, a primeira vez que eu fui, embora já estou envolvido desde 99, desde o início, mas eu fui a primeira vez em 2002. Quando eu fui em 2002, eu mudei, a minha visão mudou, minha visão de vida mudou completamente. Até a intimidade com Deus mudou, pastor? Também. Quando você começa a observar pessoas assim? Sim, e isso faz a gente pensar realmente nossos valores, e ver o quanto que a gente, às vezes, com tanto, e a gente acaba não dando realmente o devido valor, e estar lá entre eles
é algo fantástico. A minha vida foi transformada e, na realidade, eu me esforço muito nesse trabalho que eu faço, porque eu vivo, né, a minha vida, embora sou pastor lá em Jersey, mas eu passo boa parte do tempo fora de lá, e trabalhando em prol da Missão Mãos Estendidas, na captação de recursos, no contato, enfim, e também no trabalho no campo, quando também vou em África. Mas a minha vida ela foi totalmente transformada, a minha visão de vida. Eu, por exemplo, quando voltei de Moçambique a primeira vez, Moçambique no Zimbábue, eu chorava demais. Só o fato de eu ter, por exemplo, o meu travesseiro, eu pensar neles que eles não têm, isso para eles é um luxo, eles não têm, eles dormem nas esteiras, as casas deles de palha, de chão batido, e eles dormem nas esteiras. É uma realidade mesmo muito diferente da nossa, mas quando você vai para o tempo de adoração, nossa, que incrível. Atrai a presença de Deus, enche o lugar, né, pastor? Com certeza. Às vezes tem locais tão lindos, tão bonitos, mas tão vazios da presença de Deus. É verdade. Né? Deus não está limitado ao ambiente, mas Deus ele olha o coração mesmo. E pastor, como que funciona essa questão? As mulheres. Há realmente um grande índice de estupro, abusos dentro da cultura? Como que funciona isso? Culturalmente falando. Isso acaba acontecendo também. É uma cultura bem diferente, não é? A realidade é bem diferente da nossa, mas acaba acontecendo também. Eu acredito que a região onde nós estamos não é algo assim tão forte. Não, entendi. Não é. Graças a Deus. Graças a Deus. Não é algo tão forte, mas existem regiões que é bem complicado. A nossa temos também, mas não é algo assim tão complicado, não. E as crianças, muitos têm pais? Muitos. Muitos. Fala um pouquinho sobre isso para que a gente possa entender como que é a realidade ali. Um dos desafios de Moçambique a questão dos órfãos. Existem muitos órfãos. A orfandade é muito grande. Né? Existem dados diferenciados em relação à porcentagem de órfãos lá, mas é certo que é muito grande. Por dois motivos. Isso que eu ia perguntar. Quais os motivos? Um deles, o motivo da guerra. Moçambique viveu guerra civil e isso então deixou muitos órfãos. Atualmente é a questão de outro problema gravíssimo, que é a AIDS. Isso que eu ia falar. Eu falei porque como eu estou indo, a gente tomou vacinas, tem todo um esquema para poder ir eles comentam a respeito disso. Este é um dos problemas atuais que faz com que existem muitos órfãos atualmente. O problema da AIDS é muito forte nesses países de África. Mas a AIDS, pela questão do sexo sem usar as devidas condições, sem os preservativos, ou também por contaminações, pastor? Drogas, afins, enfim, contato mesmo do sangue em acidente. O que pega mais essa questão da AIDS? É mais a questão sexual mesmo. A questão... existem muitos problemas a nível social. Entendi. Seria um escape? A questão sexual? Eu creio que até não é a questão de escape, mas é a própria questão da educação. Entendi. É um dos fatores. A questão da educação, sim, a questão, por exemplo, a própria questão da saúde é muito precária. A questão da educação, pessoas não sabem mesmo como devem fazer, e, enfim. Então existem... Informação. Exatamente. Isso pela falta de educação, faz com que eles fiquem à deriva, assim, muitas coisas. Pessoas morrem muito cedo. Muito demais. Mesmo entre os nossos pastores, aí também é pela questão da enfermidade em geral. Olha. A questão mesmo... a questão lá é muito complicada. Não tem esgoto, não tem água encanada na maioria dos lugares. Então a própria questão da higiene é muito precária lá.
A questão das doenças é muito forte. Nós, como trabalhamos com muitos pastores, nós temos mais de 200 pastores nativos. A cada seminário que nós vamos, é impressionante, é uma tristeza de ver que sempre falam, olha, este morreu, este faleceu, ou então mesmo ou os pastores, ou a esposa, ou o filho. Às vezes estamos em seminários que algum pastor tem que sair porque morreu um familiar, morreu um filho, é comum, então eles morrem cedo. O ano passado mesmo, algo que me tocou bastante, um jovem que nós trabalhamos bastante com ele, porque ele morava já numa cidade boa, que tinha seminário, então nós enviamos ele para um seminário teológico e estávamos sempre em contato com ele. E eu estive com ele lá, alguns dias depois que eu saí, recebi a notícia, faleceu. Jovem, 30 e poucos anos. Então, é por questões de saúde. Entendi. E pastor, para a gente fechar, como que as pessoas podem ajudar, fazer parte desse projeto? Nós temos vários desafios e costumamos deixar as pessoas à vontade para escolher, não é evidente, aquilo que podem fazer. Mas as pessoas podem, por exemplo, ajudar mensalmente um pastor com 70, 100 dólares, pode ajudar uma criança com 25 dólares. Certo. Né? 25 dólares. 25 dólares sustenta uma criança, né? Um mês inteiro de uma criança no Centro Infantil Ebenezer. Então, nós temos a nossa página web que tem lá as informações, por exemplo, das contas, mesmo aqui no Brasil, nós temos... E qual que é a página, pastor? mmeafrica.org. mmeafrica. mmeafrica. Isso, Africa. Já está ali na... .org. mmeafrica.org. Esse portanto, nossa página. O meu telefone, que está também ali na tela, não é um telefone de Inglaterra, mas que também pode falar... Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, exato. Né? Nesse telefone temos o WhatsApp, é só colocar o 00 ou mais ali, o número que está ali, e então conseguimos falar. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.